Gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre um, não, dois dos nossos assuntos favoritos, que é empreendedorismo e saúde. E a gente vai receber, claro, uma convidada muito especial para contar a trajetória dela. É a Manuela Duran, founder da WeShot. E ela desenvolveu a marca, né? A ideia surgiu após ela mesma passar por um problema de saúde, uma doença autoimune. E na busca de soluções, ela acabou desenvolvendo esse produto. Bom, então a gente vai chamar aqui a Manuela para compartilhar um pouquinho também durante a nossa live. Fica à vontade para deixar aqui. Depois também vai ficar salva aqui no perfil e no canal. Boa noite, Manuela. Oi, Carol, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Consegue me ouvir bem? Sim, tô te ouvindo ótimo, tá ótimo, super bem. Então tá. Bom, Manuela, fiz a tua apresentação, né? Não sei se queres compartilhar aí um pouquinho mais do teu currículo antes da gente começar. Não sei se tu és natural de São Paulo ou de outro lugar, se apresentar aí para o pessoal. Vamos lá, vou me apresentar, tô só mandando o aviãozinho aqui para a turma, para o pessoal que quiser aproveitar e já ir entrando. Bom, vamos lá, Carol. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade, por abrir esse espaço aqui para a gente bater um papo e conversar um pouco sobre um tema que é tão relevante, né? Que é a saúde, o empreendedorismo, e eu acho que é um negócio com propósito. Bom, eu sou de Salvador, né? Deu para perceber Eu desse notei que sotaque. pelo sotaque não era dali, né? Mas. É, eu sou de Salvador, mas tem 18 anos que eu moro em São Paulo, Uhum. mas continuo ainda com sotaque muito baiano. Tem um Dependendo da pouquinho ali, frequência, dependendo, eu falo que depende da frequência e do nível de irritação, ele vem mais, entendeu? bem mais forte. Vem mais forte, vem mais forte. Mas eu tô em São Paulo há 18 anos. Eu vim para São Paulo para fazer carreira em multinacional. Eu fiz carreira durante 12 anos, eu fui executiva numa multinacional. Participei aí de todo esse processo dessa vida que é essa vida essa vida do negócio, né, CLT. E fui muito feliz durante essa jornada, né? Então, assim, eu costumo falar que a minha carreira ela tem vários momentos da jornada. Eu comecei a trabalhar com 17 anos no negócio da família. Com 20 anos, eu já tinha uma equipe de 150 pessoas. Larguei todo o negócio, toda a estrutura. Era uma empresa de material de construção, home center. Larguei toda a estrutura para vir embora para São Paulo, falando para minha família que eu estava vindo fazer carreira, mas na verdade eu estava vindo casar. Aí larguei, vim para uma multinacional, recomecei aqui com a carreira executiva. Assim se foram 12 anos, onde eu fiz uma carreira brilhante. Mas chegou um dado momento que eu costumo falar que assim, chegou aquele momento, o ponto de inflexão, né? Ou eu fazia carreira, ou eu tinha família, ou eu tinha saúde. Não dava para ter os três, né? Os três. Se tornou Aham. incompatível. A grande verdade é que se tornou incompatível a gente conseguir unir o desenvolvimento da minha carreira, a saúde da minha família e a minha saúde pessoal. E Uhum. aí eu precisei decidir. Ou eu, para onde eu vou? O que é mais importante? Quais são os pilares mais importantes? E aí eu acabei optando pela minha própria saúde, sem muita opção, porque o médico não me deu muita escolha, sem muita opção, mas eu acabei optando por tirar um tempo da vida corporativa e, de fato, cuidar mais. Eu precisei cuidar mais de mim. Uhum. Manuela, só para confirmar, o teu sinal aí, a tua imagem para ti, tá aparecendo bem? Para mim tá meio Não, tá como se bem, tá estivesse falhando aparecendo o bem. sinal. Não, Então mas tá. para mim tá parecendo bem. Você tá super nítida, tá ótima. Então tá. Tá ótima. É, Bom, então, né, temos aí um contexto que foi, né, estavas na carreira corporativa e, digamos, né, daí por uma necessidade tua veio aí a vontade de empreender, né, porque eu também falo, assim, tem aquele empreendedor que, né, tem a ideia e quer, né, e tipo assim, opta por isso naturalmente, e tem os que são um pouco empurrados a empreender, né? Então, digamos que foi o teu caso Mais ali ou do menos isso. médico meio que te intimar de não dá É, mais.
Mais ou menos né? isso, é. Na verdade, eu cheguei num estágio, eu costumo sempre falar que é o momento que eu tinha tudo. Eu tinha a casa dos sonhos, eu tinha a carreira dos sonhos, eu tinha uma propulsão, à vista, filhos lindos, um filho de 3 anos e um filho de 3 meses, um casamento estabilizado, mas me faltou a coisa essencial, que foi a saúde. Como eu tenho uma doença autoimune, é uma doença rara, ela atinge 1 para 1 milhão de pessoas, e ela é uma doença bastante severa no sentido dos sintomas, né? Ela vai obstruindo as artérias por dentro do corpo e gerando um processo de oclusão da artéria, impedindo o movimento, dependendo da artéria que ela é obstruída, ela impede o movimento. Então, eu já Uhum. tinha tido uma primeira crise com 20 anos, que obstruía a minha perna esquerda em 80% e na perna direita em 60%. Então, eu tive uma obstrução muito severa. Mas, 20 anos, meu foco era voltar para o salto. Então, eu entrei na medicação ali e segui no mesmo padrão do ritmo de vida. Com 33 anos e 2 gestações, já não era mais igual. O corpo já não responde mais igual, né? E ali eu entendi que eu precisava de algo a mais. Porque estresse crônico, alimentação inflamatória e relógio biológico bagunçado é o mal do século, né, Carol? É o mal de todos nós. Todos nós passamos por esse processo, né? Juntando esses 3 pilares. A grande questão é que muitas vezes nós sabemos que precisamos mudar, mas não sabemos como mudar. Então, entre o momento da consciência que eu precisava mudar até o momento de eu conseguir de fato mudar, se passaram quase 4 anos. Uhum. Então, ainda assim, eu fiquei numa jornada do tipo, eu preciso mudar, mas eu não conseguia mudar a minha rotina. E a falta do conseguir mudar essa rotina despertou, foi piorando o quadro, né? E despertou em mim o seguinte, pô, peraí. Dentro do estilo de vida, dentro do modelo de trabalho que eu tenho hoje, onde eu vivo para trabalhar e não trabalho para viver, eu não vou conseguir adaptar um novo modelo de vida, né? Um novo modelo de rotina. Eu achava que para ser saudável a gente tinha que abandonar tudo e ser só ali cuidar do corpo. Hoje eu tenho outra visão. Mas eu realmente precisei falar, não, então tá aqui. E aproveitei para tirar um tempo ali, tirei uns 6 meses para poder botar a cabeça no lugar, cuidar da casa, reorganizar a vida, reorganizar a família, dar aquela priorizada. E depois dessa jornada, eu passei a entrar em contato comigo mesmo e buscar esse autocuidado, me priorizar. Porque quando a Uhum. gente quando a gente entende que nós somos o alicerce de tudo, né? Nossa saúde é o alicerce de tudo. A nossa saúde é o alicerce da família, do trabalho, do dinheiro, dos filhos, de tudo. Quando eu compreendi isso, a minha chave mudou e aí eu passei a enxergar as coisas de forma diferente. O empreender, ele veio de uma maneira muito natural dessa jornada, né? Porque eu tive que aprender a me empoderar do conhecimento em busca da minha própria cura, em busca da minha própria remissão, porque eu estava com 33 anos, aí nessa fase eu já estava com 37 anos, quase. É uma doença extremamente inflamada, um corpo extremamente disfuncional, uma doença super ativa, um risco de um AVC forte, com 2 crianças muito pequenas. Eu falei, eu preciso reconstruir esse padrão de vida, esse padrão de estilo de vida. E ali, no dia a dia, buscando informação, fazendo shot todo dia, dividindo isso aqui na internet, modelando esse modelo de uma maneira muito natural. Eu fui durante alguns anos mostrando esse estilo de vida e quando eu percebi, eu já estava em remissão. O médico Uhum. me colocou em remissão pela primeira vez nos 20 anos que eu tinha doença. Ele falou: Uhum. Você está livre de toda a medicação. Eu falei: Opa! Aí o espírito empreendedor veio. Falei: Uhum. Opa! Aqui mora um lugar. Uhum. Aqui mora um lugar. E aí foi que veio o start de que o que eu estava fazendo era de fato algo muito poderoso e que poderia se transformar num negócio. Uhum. Como é que é o nome da doença? Não sei se é muito Ela complexo, se assim. chama arterite de Takayasu. Arterite de Entendi. Takayasu. É super difícil, é muito raro de encontrar alguém Uhum. com essa característica em específico, tudo.
não é raro da gente encontrar pessoas com problemas autoimunes, né? E Sim. cada vez mais, ainda hoje eu estava olhando um estudo que falava exatamente sobre o crescimento. Se eu não me lembro dos dados, eu vou tentar puxar aqui os dados, mas falando exatamente sobre crescimento das doenças autoimunes para os próximos anos. O que está acontecendo, né, Carol? O nosso estilo de vida. Aqui, eu achei aqui. Um alerta, saiu um alerta global de que as doenças do intestino, elas vão se multiplicar nos próximos 40 anos por conta dos problemas da nossa alimentação. E por que isso está acontecendo? Porque nós, aqui na América Latina, mas muito em especial no Brasil, nós passamos a adotar uma alimentação extremamente inflamatória, né? Então, o corpo, somado a um estresse crônico que a gente vive, principalmente quem mora num grande centro, a um intestino disfuncional, isso pode desencadear em qualquer pessoa uma doença autoimune, né? Seja uma pessoa saudável ou não, seja você tendo uma característica genética ou não. Então, as doenças autoimunes, elas já são nos Estados Unidos quase que a terceira causa maior morte de doenças crônicas não transmissíveis, né? Atrás apenas da caixa-patia, se eu não me engano, e do colesterol. Então, assim, é muito grave toda essa jornada, porque a gente não precisa chegar nesse lugar. Se a gente Uhum. aprender a construir estratégias poderosas, estratégias naturais que vão equilibrar essa conta, né? Uhum, com certeza. E falando em saúde feminina, né? O que que significa para ti hoje ter saúde e de que forma isso também te conecta ali no teu dia a dia, né? Do também, a gente sabe que empreender às vezes trabalha mais que na jornada CLT, né? Então, como que tu tens esse equilíbrio hoje de, eu vou fazer aqui a minha jornada, eu vou trabalhar, mas também não vou, né, me estressar a ponto de prejudicar a minha saúde, enfim, sendo mãe e tudo junto, Esse, né? esse é um ponto, né? Eu falo que eu sempre faço live falando sobre o negócio, um pouco falando sobre o empreendedorismo, sobre os bastidores do negócio, né? Mas tem um ponto, Carol, que eu sempre falo que eu não abro mão e que eu desenvolvi como se fosse um método mesmo ao longo desses anos, busca dessa remissão, eu falo que é a rotina 5 estrelas. É uma rotina fácil de você implementar. Você implementa em qualquer lugar do mundo, porque eu viajo muito também, tá? Então eu falo que é uma rotina fácil de você implementar. É, e que muda a maneira como você enxerga o estilo de vida saudável. Porque às vezes a gente enxerga que para a gente ter uma saúde, para a mulher estar bem disposta, para ela estar com energia, pra ela se ela tem que ser fitness, ela tem que estar ali bonita, gostosa, sarada, e tudo isso é uma consequência das escolhas que você faz. Então, eu sempre falo que a rotina 5 estrelas vai te ajudar a ter o mais importante, que é a constância. A constância da saúde. O que me faz hoje, 4 anos depois, sem nenhuma medicação, me manter em remissão? A constância e as boas escolhas. Eu falo que é as escolhas que mudam a vida. Então, como funciona essa rotina 5 estrelas que qualquer um que estiver assistindo aqui e que assistir depois vai conseguir implementar? Você primeiro, ela começa, o segredo da rotina 5 estrelas começa quando você acorda. Você precisa acordar e entender que na primeira hora da sua manhã vai ser o fator determinante inflamatório do seu dia. O pensamento da rotina 5 estrelas não é se um alimento engorda ou emagrece, é se ele inflama ou desinflama. É o primeiro conceito. Tudo que você vai fazer nesse conceito de rotina 5 estrelas isso vai inflamar o meu corpo ou isso vai me ajudar a desinflamar o corpo. Porque no final do dia a gente precisa ter um saldo de desinflamação positivo. Deu para entender? Deu, deu. Então vamos lá. Como é que eu começo uma rotina 5 estrelas? Você começa, acorda, raspa a língua. Primeira coisa, raspa a língua. Tira aquela sabuga que fica ali na língua de toda a impureza que você juntou ao longo da noite, que o seu corpo ali, suas células estavam trabalhando e você juntou ali ao longo da noite. Então acorda, raspa a língua. Depois, bebe água. Água ao acordar é essencial, porque você precisa hidratar esse corpo que estava em jejum há tanto tempo e ele precisa estar hidratado. Então, acorda, raspa a língua, bebe água.
3, bebe shot. Por que bebe shot, né? Quando você está em jejum, o seu corpo ele está ávido por nutrientes. Então, a primeira coisa que você deve dar ao seu corpo são estratégias naturais que vão nutrir o seu intestino. Não tem como Uhum. a gente falar de saúde feminina, de saúde, sem a gente falar de intestino. Eu deixei um Intestino. shot aqui para mostrar. Ah, delícia! O Que eu intestino recebi, né? Depois eu vou fazer dar o meu feedback também. Shot. é verdade, ó. Eu tô aqui com o meu pote, que é esse aqui. O shot, ele é estratégia para que você absorva ali a cúrcuma, o gengibre, o própolis, agentes antioxidantes, regeneração celular do NAC, a glutamina. Você tá dando nutriente para essa barreira intestinal e essa barreira intestinal vai se transformando a partir de 7 dias, ela vai se regenerando e ela vai te ajudar a ter mais disposição, mais imunidade, a menos inchaço, a diminuir essa barriga que está estufada, diminuir os sintomas da menopausa, porque se você está menos inflamada, você sente menos os sintomas da menopausa. Então, por isso que eu falo que não tem como a gente falar de saúde sem falar desse primeiro passo de hidratação do intestino. Então, acordou, raspou a língua, bebeu água, tomou shot. Pronto, você já fez um monte para você ali. Você já fez mais do que a maioria das pessoas não fazem. Depois, faz uma atividade física. Diminui o cortisol desse corpo. Se esse cortisol está muito elevado, porque quando a gente acorda, esse corpo está com cortisol muito elevado, o que você precisa fazer? Faz um alongamento. Faz 10 minutos que seja de um alongamento em casa. Faz uma caminhada, coloca a sua atividade física no período da manhã, para que você ajude a diminuir essa taxa de cortisol e assim você já comece o dia se beneficiando dessa sensação de bem-estar, né? E por fim, mas não menos importante, à noite, escolha uma estratégia para te induzir um sono de qualidade. Eu amo e, óbvio, sou fã do shot da noite. Por quê? O Uhum. shot da noite ele tem melatonina, ele tem magnésio inositol, ele tem um gostinho de maracujá, ele te leva a produzir o GABA. E quando a gente fecha, Carol, essa rotina com 5 passos, eu tô fazendo algo essencial para a nossa saúde, que é isso aqui, ó, melhorando os meus horários e mudando a minha vida. Uhum. Que é o conceito básico da Ayurveda, que é a gente ajudar o nosso corpo a regular o relógio biológico. Nós vivemos hoje no ciclo da agenda. A gente vive uma agenda sobrecarregada, a gente vive uma agenda lotada. Mas o nosso corpo não foi feito para obedecer o relógio da agenda, ele foi feito para obedecer o relógio fisiológico. Então, se a gente não der ajuda a ele para ele se reiterar nesse relógio fisiológico, surta. Então não tem como eu falar, Carol, respondendo a sua pergunta de saúde feminina, que é um tema super amplo, né? Sem a gente Uhum. tratar de temas básicos como o intestino, como o sono, como o relógio biológico. Então, esses 5 passos, faz ou não faz em qualquer lugar do mundo? Fala a verdade. Com certeza. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu tava no Japão, gente. Eu tava no Japão em fevereiro e tava lá fazendo meus 5 passos. Eu faço um alongamento no hotel, às vezes não tem academia, mas faço um alongamento, faço ali um quebra do corpo para poder dar uma mexida e ajudar esse corpo a acordar. Faço uns exercícios de yoga, que eu adoro também, para ajudar esse corpo a acordar. Então, não importa onde Sim, você tipo, esteja. uma caminhada, né? Muito difícil tu, não conseguir sair só se tiver muito frio, chovendo, sei lá, mas a maioria dá pra Sim. fazer, né? Exatamente. Então, esses 5 passos, essa metodologia, ela foi essencial e ela é essencial para me ajudar a hoje me manter em remissão, mesmo sendo uma pessoa com uma vida super louca, porque minha rotina ela é ativa, muito ativa. Eu faço atividade física todos os dias. Eu trabalho nos finais de semana. Quem acompanha na rede social vê, eu trabalho todos os finais de semana. A gente ainda sai, né? Porque ainda tem tudo isso. A gente ainda sai, ainda tem marido para dar atenção, ainda tem programação de criança. Então, mesmo tendo uma rotina super atribulada, esses 5 passos me ajudam a me manter em remissão e manter a saúde. Assim como ajuda os meus clientes também, que estão com a gente aí, passando por essa jornada, né? Então, por isso que a gente defende aí os shots como essa barreira de entrada na mudança de hábito.
Uhum. O Rodrigo é teu sócio, né? O Rodrigo é meu sócio, o Rodrigo é meu É, sócio. o Rodrigo, quando eu conheci ele, aí, né, convidei, fiz o bate-papo e ele me apresentou o produto. Aí ele mandou as amostras, né, aqui para eu contar da minha experiência para o pessoal. Veio 7 ali para tomar de manhã e à noite. E assim, eu não sou a pessoa mais saudável, tá, Manuela? Então, assim, eu tenho uma alimentação muita porcaria que me inflama, né? Então, assim, tem períodos que agora começa a ficar mais quente, verão às vezes eu cuido mais, né? Mais suco, mais sanduíche, verdura como, mas também não muito, enfim. Então, não é exemplo de nada. Então, assim, sempre vi ali, segui algumas pessoas que tomam shot e tal, mas eu nunca tinha experimentado. Tinha curiosidade, até eu tava, ai, será que isso realmente é bom e tal? Enfim, daí ele mandou a amostra e eu tomei, né, tá, dia um, dia 2. E aí, quando ele me falou que também ajudava no funcionamento do intestino, eu tenho, assim, né, dificuldade a vida toda. Já cheguei a manipular medicamento e tal, mas por causa da alimentação, né? Tipo, se eu comer, claro, né, um mamão, uma fruta ali, claro que funciona melhor. E aí, no segundo dia, eu já notei a diferença, sabe, assim, daquele alívio de não tá, assim, Inchada, um baiacu, o não tá? inchaço, aquela coisa, assim, de inflamada mesmo, como tu falasse. Nossa, mas o que que eu fiz de diferente? Aí, depois que eu me toquei que já era do shot, entendeu? Aí, eu ainda comentei com a minha mãe, nossa, 2 dias e eu já tô notando a diferença. Porque, como, né, a princípio eu tava mais prestando atenção na questão do sono. Aí, quando ele comentou que também ajudava o intestino e tal, daí eu, nossa, muito bom mesmo. E o sabor, né? Também eu não gosto, assim, dessas coisas que, às vezes tem um gosto ruim, aí já não consigo tomar. E que nem tu falasse, tem um gostinho ali de maracujá e de fruta, né? Então, tu toma, assim, parece que realmente é quase um suco, né? Então, muito gostoso e eu senti já a diferença desde o começo, dormi melhor. Nossa, realmente recomendo isso que eu não, que nem eu falei, assim, a rotina ou os hábitos já não são os melhores. Imagina se unir tudo isso, né? Ah, eu fico muito feliz, viu? O seu depoimento é prova viva. Olha que incrível, né? É isso que eu falo, que eu fico feliz e fico emocionada, porque a WeShot, ela tem muito essa verdade, assim, sabe? A gente defende muito o que você trouxe, que você, Uhum, em poucos dias, consegue perceber a diferença, né? O do uhum. sono é incrível que no primeiro dia as pessoas já dormem melhor. O relato do sono Sim, é que no primeiro dia. O da manhã, eu sempre falo que assim, é 7 dias, porque eu sou do ciclo? conservadora. Eu sou Aham. conservadora. Eu falo, ó, 7 dias. Mas é super comum as pessoas falarem pra mim em 3 dias, em 2 dias. E se a pessoa é muito constipada, eu falo, toma Uhum. morno de manhã, que você vai ver como assim, meus, Eu resolve. fiz isso, tipo, de manhã, né? Eu tomava, às vezes colocava no micro ali um pouquinho, só água, Aham. para esquentar na xícara, e à noite tomava gelado, ou vice-versa. Então dá para tomar, além disso, dos dois jeitos. Dos dois jeitos. E o paladar dele muda. É incrível, porque o da manhã Muda. ele tem mais um gosto de tangerina quando frio, mas ele muda Uhum. um pouco o paladar. Ele lembra, ele fica mais um chá, assim, Parece um chazinho. Aham. mais morno. E o da noite também. O da noite gelado, ele tem um gosto de limão e morno ele vem uma camomila mais acentuada, né? Ele muda Uhum. muito o paladar conforme a temperatura da água. Mas eu fico Isso. muito feliz, Carol, porque é exatamente isso, né, que você trouxe, é o que a gente defende como marca. Pode ser fácil, pode ser gostoso, pode ser uma coisa que você inclua na sua rotina, aonde você estiver, em que local do mundo que você estiver, você pode levar com você e deve, porque você trouxe uma coisa, um fator importante. Você já tem a consciência que você tem uma dificuldade com a alimentação. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Esse aí é o seu Eu padrão tenho aquele alimentar. paladar infantil, sabe? Esse Que é o seu padrão gosto. alimentar. E é o padrão alimentar da maioria dos brasileiros. Só que o que acontece? Você até sabe que você precisa melhorar.
mas você não sabe por onde você começar. Ao mesmo tempo, o seu padrão de comportamento, e a gente já entra um pouco na questão da parte de comportamental, o seu padrão comportamental sempre te leva a repetir os mesmos ciclos. Então, existe uma coisa que se chama hábito âncora. Quando Uhum. você adquire um hábito âncora, como o shot, por exemplo, da manhã, e por isso eu falei para você o quanto é poderoso o que a gente faz nas primeiras horas da manhã, quando você adquire esse hábito âncora, logo do shot, você não só está reprogramando mentalmente os seus hábitos, mas você também está ajudando o seu corpo a se adaptar a novos paladares. Você sabia disso? Claro, porque assim, ó, nem combina, né? Como é que tu vai tomar um shot ali, querer ser saudável e pensar em tudo, e ai, agora eu vou me empanturrar de doce na sequência. Não, não dá, né? Você tá vendo? E assim, ó, Uhum. você diminui a vontade do carboidrato. Ele Uhum. diminui a vontade do doce por um motivo simples. Ele te ajuda a estimular as papilas gustativas. Ele pega aqui atrás, ó. Ele pega um paladar que a gente, em geral, como brasileiro, não tá acostumado, que é aqui atrás. Uhum. Então, ele estimula o seu paladar a coisas menos doces. E aí, quando você for comer algo doce, você já vai estar doce demais. Ou ele, pelo fato de cuidar desse processo da microbiota intestinal, faz com que você não se sinta tão cansada. Automaticamente você não tem tanta vontade daquele alimento indulgente, daquele Uhum. alimento reconfortante, da comida emocional. Então ele Isso. A gente começa a come com te... emoção, né? Não é pela fome a maioria das vezes. Exatamente. Então ele começa a te ajudar a deixar de comer por aqui e passar a comer por aqui. E aí, se você vai todos os dias, Carol, e por isso que eu falo, não é sobre a gente querer mudar tudo da noite pro dia. Não é sobre eu chegar pra você aqui e falar, Carol, agora você não pode comer trigo, você não pode comer açúcar, você não pode tomar álcool, agora você tem que tomar shot, você tem que malhar todos os dias. Você vai fazer 2 dias e você vai A pessoa embora. colapsa, né? E Não você vive nunca mais. mais vai voltar, entendeu? E você nunca mais vai voltar. É sobre você aprender que se 1% do dia você for melhor, se for melhor 1% melhor do que ontem, 1% melhor que depois de ontem, o que que você vai fazer? Você vai estar estabelecendo um crescimento exponencial. Uhum. E mais do que isso, um crescimento sustentável. É sobre nós aprendermos a sermos sustentáveis. E aí sim a gente vira o jogo. Aí sim a gente vira a chave. Eu nunca fui na minha vida. Eu não sei nem cozinhar, gente. Eu nunca fui uma pessoa super sadia. Nunca fui uma pessoa. Ah, eu como isso. Hoje, eu, por exemplo, me obrigo a passar ciclos no ano de não comer carboidrato, de não comer açúcar. Hoje eu não como absolutamente nada sem ler o rótulo. Eu não como açúcar em geral. Até como, mas eu escolho um alimento, um chocolate mais amargo. E eu passei. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, Carol, que é assim: eu passei a fazer escolhas que mudam a vida. Agora você vai sair daqui com a seguinte frase: quando você for comer alguma coisa, você vai se perguntar: isso muda a minha vida? Porque se mudar a vida, coma feliz. Vá lá e ó, seja feliz. Se não muda a vida, que tal fazer uma outra escolha de algo menos prejudicial? Aí eu dou sempre o exemplo da pizza, né? Eu sempre Uhum. falo, a pizza, vamos comer uma pizza, tá bom? Qual pizza que a gente vai pedir? Meu marido adora a tal da Jesus Pizza que tem aqui do lado da minha casa. É uma pizza deste tamanho, com uma massa super, bem mineiro, né? Aquele milhões de recheios, né? Aí eu falo, não, essa pizza não muda a vida. Ela é muito inflamatória. Então, se você quer comer uma pizza, vamos comer uma pizza com uma massa artesanal, uma farinha de trigo artesanal, uma fermentação artesanal, que vai ter menos recheio, ok, mas vai ser uma fermentação mais natural. E essa escolha é menos inflamatória do que a tal da pizza, ou da Pizza Hut, ou da Jesus Pizza, ou o que quer que seja. Mas é sobre a gente aprender a escolher. Uhum. E aí eu E falo, fora isso, ai, desculpa te cortar imagina, no imagina. alimento, ah, que nem tu falaste também, ajuda na concentração e no teu desempenho ao longo do dia, né? Exatamente. Porque o que que acontece com o intestino inflamado, né? Que as pessoas, elas não têm ideia, elas se acostumaram a viver os sintomas de você ter o intestino inflamado.
A questão é que as Mamu. pessoas se acostumaram, gente, é horrível, assim, não tem nada pior da vida. Olha só como o intestino, ele é louco, tá? Olha só como o intestino, ele é um... Dizem que é o e- segundo cérebro, né? Eles Não, chamam de. ele é fantástico. Ontem eu passei um nervoso aqui com meu filho, numa situação. Passei um nervoso. Menino, eu tive uma dor de barriga horrorosa. Assim, que a gente tem dor de barriga quando a gente fica nervosa? Porque o intestino, ele é capaz de absorver todos os nossos sentimentos, né? Eu A falo que famosa dor de barriga de prova, né? Que a gente tem desde criança. exatamente. Eu tenho um episódio também super engraçado, muitos anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, meu primeiro dia de trabalho aqui. Eu cheguei pra trabalhar, o prédio era chiquérrimo, eu tava com roupa linda, toda branca. Menina, eu tive uma dor de barriga de nervoso. E eu só pensava que eu tava com aquela roupa branca. Por quê? Porque o nosso intestino, ele é onde a gente absorve todos os nossos sentimentos. Então, ele é responsável pela produção da serotonina, pela produção dos nossos hormônios. Ele ajuda na cognição, ele ajuda no foco, ele ajuda na fome, na saciedade. Então, são muitos fatores que estão relacionados à saúde intestinal, né? Nas alergias, sabe? Nos sintomas de estufamento. Tem coisa mais horrorosa do que você começar o dia magrinha, chegar no fim do dia, você tá parecendo um balão, se sentindo mal, com dor, com gases. A gente fica incomodada. É verdade, gente. Abre o botão da calça. A gente fica incomodada com esses sintomas. Não tem Não, e é como não engraçado incomodar. porque como eu sou magrinha e miudinha, eu lembro que quando eu era adolescente, daí, nossa, ainda pra piorar, tinha aquela moda do barriga de fora, né? Todo mundo usava Horrível. top e barriga de fora. E aí eu dizia, eu não posso, porque eu tenho um ovo na barriga. E daí eu não entendia como é que eu sou toda magra e só tem aqui na frente. Mas, meu, a gente não tinha nem rede social. Assim, claro, Não. tinha informação, mas era outra época. Não era tu abrir ali e sair, né, sabendo de tudo, que nem hoje, que é tão fácil que tá tudo na nossa mão. Então, nossa, eu fazia muita dieta, assim, comprava aquelas revistas, lembra? Que tinha, assim, revista Boa feminina nova, forma, Capricho, Boa Cláudia. Forma, me matava, eu fazia dieta de tudo. E aquela coisa continuava ali. Por quê? Porque era o intestino, não era gordura. Exatamente, é o intestino. Hoje a Bizarro. gente já começa a saber. Uhum. Vamos lá. É. Hoje a gente começa a saber. Isso tudo é muito recente. É muito novo, sabe? O projeto Genoma tem acho que 10 anos. É tudo muito novo, é tudo muito recente. A medicina integrativa, o cuidado do corpo como um todo, né? O sistema gastro, a importância do sistema gastrointestinal. Isso vem crescendo, mas ainda é um espaço a ser explorado. Um espaço que ainda tem, do ponto de vista da própria medicina, da nutrição, muito a ser explorado, porque a gente está falando aí de microbiota intestinal, a gente está falando de regeneração do intestino, de estratégias para você manter essa saúde intestinal com a vida louca que a gente leva, né? Então ainda tem um tema muito, muito, muito a ser explorado. Eu não sou uma profissional de saúde, mas sou uma grande Uhum. curiosa no assunto, muito por mim mesma, por eu precisar, eu acho que eu preciso me manter informada. E o mais legal de tudo isso é ver que esse movimento ganhou muita força e ele é muito importante mesmo para a saúde e a longevidade. Não tem como a gente falar de saúde, de longevidade, de viver bem até o último dia da nossa vida, sem a gente falar de cuidado com o intestino e sono. Não tem como. Uhum. Manuela, e quando tu fez, né, definiu ali o posicionamento da marca, público-alvo, né, que seria tipo o shot ali, tem os outros produtos, mas como que foi assim esse planejamento, né, de depois, pelo que tu falasse ali, tu testou na prática contigo primeiro, mas aí como que tu viabilizou no vou transformar isso em um produto, em um negócio? Bom, vamos lá. Essa jornada foi muito interessante, muito. E eu acho que eu nunca contei ela por aqui, tá? Vou tentar fazer um resumo para você. Durante 2 anos, eu comecei a conversar espontaneamente com as pessoas sobre a importância de você usar shot.
sobre a rotina 5 estrelas, sobre a gente usar alguns tipos de shots. E eu tinha em casa, eu tenho até hoje, vários tipos de ervas e temperos, e especiarias, que eu faço diversos tipos de misturas diferentes, continuo fazendo. Quando eu entendi que isso tinha uma oportunidade de negócio, nós já tínhamos um outro negócio, que era um e-commerce com o Mercado Livre. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa na internet ali, mas não sabia o quê. Eu já tinha esse negócio do e-commerce do Mercado Livre, junto com o Rodrigo e com o Mário, que são meus outros sócios. E um dia, a gente, na sexta-feira, assim, na casa do Rodrigo, ele falou assim: Nossa, a gente estava no curso do Mercado Livre. E o rapaz falou que um dos caminhos para a gente conseguir estourar a bolha é lançar uma marca própria. Quando o Rodrigo falou isso, Carol, eu acho que todas as minhas orações dos últimos 2 anos vieram em formato de uma ideia. Assim, naquele momento, eu falo que Deus soprou no meu ouvido o conceito, a marca, a, a, a narrativa, a tudo. A história, o relógio biológico. Na época eu estava lendo esse livro. Esse livro foi um livro muito importante durante a jornada. Estava lendo esse livro sobre a Ayurveda e a medicina indiana. Então, na hora, veio tudo. Então, assim, eu falo que para nascer do nada, uma marca demorou 2 anos, porque foram 2 anos ouvindo a audiência, fazendo grupo, testando a importância do shot para outras pessoas. Eu fiz vários grupos de acompanhamento com profissionais de saúde, entendi que isso funcionava na prática, que as pessoas sentiam diferença na vida delas, Querendo ou mas que não, elas fizesse ali pesquisa de mercado, tudo, de ouvir o consumidor, sem saber ainda o que estava fazendo. Sem saber, só me mexendo. Só que ao mesmo tempo que eu me mexia, eu sentia, eu falava, cara, eu preciso de uma chancela, porque eu não sou uma profissional de saúde, então eu preciso de uma chancela de alguém. Eu preciso de um aval para ter segurança de abrir isso com mais, esse conhecimento com mais força, dar voz a esse conhecimento. E aí, quando o Rodrigo trouxe essa frase, Deus soprou tudo aqui, ó, é isso. E aí veio tudo. Acho que em 4 meses da hora que a gente teve a ideia, até foram 5 meses da hora que a gente teve a ideia ao lançamento do produto, porque estava tudo muito pronto. No final das contas, eu já tinha muito conhecimento de Foi tudo rápido, que a né? gente queria. Se olhar assim pelo, né, Sim, desenvolvimento de um negócio, 4, 5 meses é foi rápido. rápido. Foi rápido porque a ideia estava muito bem consolidada, né? A proposta da ideia estava muito clara. Qual era o público, qual era a demanda, qual era o nicho que a gente ia trabalhar, quais ingredientes estariam em cada fórmula, né? O que ter, o que não ter, que tipo de paladar que eu queria. Então foi tudo. Eu já cheguei para a parte de desenvolvimento de produto com tudo muito claro, muita clareza, eu acho que essa é a palavra, né? Quando você Uhum. tem clareza do que você quer, fica mais simples você executar. E você parte para o plano 2, que é a execução. Né? Você tem a clareza, você cria o plano e aí você parte para a execução. E aí Uhum. foi muito, muito fluido todo esse processo. Até o lançamento da marca, que está fazendo 1 ano. Fez 1 ano agora. Inclusive, a gente vai estar na Black Friday, sábado, dia 15, lá no Grupo VIP. É o melhor momento de compra do ano, a Black de aniversário. Mas foi Uhum. assim que Parabéns, surgiu. né? Obrigada. E nesse 1 ano aí, minha amiga, é que o bicho pegou. Aí quando a ideia sai do papel, daí que começa, né? Aí é que a brincadeira começou, aí que a piripoca piou, aí que a brincadeira começou a ficar interessante. Porque nós fomos, eu falo sempre assim, sabe? Eu falo que sempre que foi um projeto de Deus na minha vida e ele insistiu para eu fazer, porque foi tudo novo. Produto novo, segmento novo. Nós não somos desse segmento, não éramos desse segmento de online, apesar de a gente já ter o Mercado Livre ali, mas completamente diferente. Então, foi 1 ano de pensar em construir a marca, fazer essa marca se transformar numa marca sólida,
com um bom alicerce para que a partir daí a gente consiga partir para o segundo plano, que é o plano da escala, né? Então, para isso passamos por várias plataformas, começamos uma plataforma, mudamos de plataforma, fornecedores, profissionais que prestam serviço para a gente, que foram mudando aí dessa jornada. A gente também foi amadurecendo todo esse conceito de marca. Foi um primeiro ano que a gente se preocupou muito em consolidar a marca, fazer a marca ser conhecida, né? Estabelecer, ser conhecida em torneios de beach tênis, que é um esporte que a gente gosta, ser conhecida no contexto dos nutricionistas, e se construir de uma maneira sólida. Porque às vezes, Carol, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, de TikTok Shop, de marcas digitais, há uma grande ilusão de um estouro viral que não é sustentável. Uhum, Construir uma marca não é sobre você estourar no primeiro vídeo. É sobre sim. você ter a solidez de se manter em crescimento, né? Então, hoje a gente optou por construir com menos velocidade, mais coerência, até porque nós, como sócios, estamos ainda numa jornada de aprendizado do negócio digital, que é Uhum. completamente diferente do negócio offline. Então, imagine que somos em 3 sócios. Eu sempre trabalhei com material de construção e varejo. O Rodrigo sempre trabalhou em indústria de bens de consumo. E o Mário, que é o terceiro sócio, trabalha com marcenaria e monta loja. Então, assim, Três temos universos. três universos completamente diferentes do que tange ao digital. Uhum. Manuela, e que nem tu falasse ali. Ai, agora, desculpa que eu perdi aqui o fio da meada. Mas estavas falando do tipo assim, né? Tu começou a perceber, não sei se, claro, tu já fazia acompanhamento médico antes, mas como que as pessoas podem notar que algum problema de saúde ou um esgotamento está chegando no limite, né? Claro, ali tivesse uma doença autoimune, mas assim, quando que talvez tu pode dar uma dica de que tem algo errado com a saúde e está na hora de procurar ajuda? Carol, eu conto um episódio que, por incrível que pareça, já ajudou muitas pessoas a diagnosticarem outras doenças autoimunes. E assim, eu comecei a sentir dores no meu corpo quando criança. Então, Uhum, eu sempre fui uma criança e uma adolescente que sentia muita dor. Sentia muita dor na minha perna. Muita dor. Eu tinha crises na madrugada de dor. E a minha mãe e o meu pai, eles sempre me levaram num acompanhamento médico decorrente daquela idade. E até então eu entendia, eu entendo que medicina trabalha com probabilidade. Quando uma criança reclama de dor na perna, qual é o lugar que você vai procurar? Dor do crescimento, né? Ortopedista, nossa, dor do eu crescimento. dizia muito assim, eu tenho dor na perna, mas era uma dor por dentro, como se fosse nos nervos. E aí eu tinha Uhum. que pôr, sabe, bolsa de água quente para passar. E assim, aí as minhas amigas perguntavam, tá, mas o que tu tem? Eu tinha dor na perna, mas ninguém entende que era uma coisa interna, não é? Não era assim, não bati a perna e tô com dor, né? Exatamente, é uma dor constante, é uma dor que vem ou que Isso. passa, dependendo do que você faz, ela ativa mais. Enfim, eu tinha essa raiva dessa dor invisível. E aí o tempo foi passando e essa dor ia e voltava, até que eu comecei a fazer uma drenagem linfática, já ali com uns 18, 19 anos. E tudo que eu comecei a fazer essa drenagem, eu entendi. Eu falei, nossa, parece que no dia que eu faço a drenagem a dor diminui. Aí eu falei assim, mãe, vamos no vascular. Aí fomos no vascular. Fizemos um exame, você não tem nada. Fizemos um Doppler venoso, você não tem nada. Bom, passou. Um ano, exatos um ano depois desse exame. Eu vim para São Paulo, a trabalho com a minha família. É,
E fomos jantar, depois de um dia numa feira, nós fomos jantar no Família Mantini, aqui em São Paulo, Ai, restaurante adoro. tradicional, delicioso. Fomos jantar no Família Mantini. Eu sentei na calçada do Família Mantini e eu comecei a chorar. Carol, eu chorava, eu sentia uma dor insuportável. E eu chorava, e eu falava, mãe, eu tô com muita dor, eu tô com muita dor, eu quero ir embora. Não existia Uber pra eu entrar no Uber e ir embora. E a fila gigantesca daquele Família Mantini, Nossa. eu falava, gente, eu preciso ir embora, eu tô com muita dor. E aí meu pai, fica quieta, porque você é frescura, porque essa dor não existe, porque a gente já te levou em todo médico e ninguém descobre que dor é essa. Isso é frescura, porque você tá cansada. E aí aquela coisa toda. Pois bem, voltamos para São Paulo. E 7 dias depois, eu estava dando entrada no hospital sem conseguir andar. E aí, Carol, qual é o grande ponto que eu falo? Principalmente no que tange a doenças autoimunes. A doença autoimune, ela é muito silenciosa. Ela é cruel, porque ela é silenciosa. Ela não, você não vê a doença autoimune, muitas vezes. Ao menos que você tenha uma psoríase que dá coceira, mas a maioria das vezes você não vê, mas você sente. Você sente um incômodo constante. Você sente uma dor constante. Você sente uma fadiga que não é normal. Então, todos os sintomas invisíveis que o seu corpo está te alertando, preste atenção, porque podem ser frutos de um sistema autoimune desregulado, né? Uhum. Então, não é normal a gente sentir dores invisíveis. Não é normal essa dor estar constante. Suor noturno, inchaço, dores nas articulações, barriga muito estufada, sensação de estar sempre com aquela comida que não desce, sabe? Dor no braço, dor nas costas, dor no quadril, dores localizadas que são constantes, precisam ser investigadas. Como doença reumática mesmo, sabe? E infelizmente, às vezes, a pessoa até vai no médico, mas o médico vai procurar o quê? Ah, se eu vou no ortopedista, eu vou olhar uma dor de quadril. Ah, eu tenho uma dor no quadril. Vou o quê? Vou fazer uma ressonância. Nada. Não vai dar nada. Porque a doença autoimune está escondida ali dentro. O Sim. marcador inflamatório está escondido. Então, eu falo que eu sou craque em diagnosticar doença autoimune. O povo começa a conversar comigo, eu falo, você tem tal coisa. Você tem tal... Vai olhar, vai investigar Vai aqui. investigar, vai investigar. Porque, infelizmente, é muito comum, principalmente em mulheres, tá? E Uhum. principalmente em mulheres jovens. A doença Nossa. autoimune, ela é super comum em mulheres ainda com menos de 40 anos. Ela se manifesta, na maioria das vezes, em mulheres com menos de 40 anos. Eu tinha 20 anos, né? Então, é muito comum. E quem tem uma, normalmente acaba tendo outra. As mais Uhum. comuns que as pessoas acabam descobrindo logo é Hashimoto, é doença de Crohn. Aí as pessoas acabam até descobrindo logo. Mas quando é uma artrite, artrose, tem a fibromialgia também, que as pessoas às vezes demoram um pouco, mas descobrem. Tem o lipedema. O lipedema Uhum. é uma doença autoimune muito comum na mulher brasileira e que ela passa a vida tratando como se fosse uma celulite, né? Então, tudo isso são sintomas silenciosos que ficam ali incomodando o seu corpo e que você se acostuma com ele. E quem convive com você se acostuma também. Aí pronto, vira um carro, ninguém olha para ele, porque parou Uhum. de todo mundo está acostumado com ele. Então, Uhum. precisa cuidar. E todas elas, em geral, na sua maioria, passam pelo trato do sistema gastrointestinal, do intestino, do cuidado dessa microbiota, sabe? De você ter um sono de qualidade, de você ter uma alimentação que favoreça a sua vida, sabe? Se você gosta, como você falou, ah, mas eu gosto do meu pão, eu gosto do meu doce. Tudo bem, você pode comer, mas como você pode equilibrar essa conta? Que Não outras precisa ser coisas todo você dia, pode. né? E assim, o que você pode acrescentar na sua vida que vai equilibrar essa conta, sabe? Porque uma hora a conta chega. A conta chega para todo mundo, né? Chega quando a gente está lá mais velho, chega quando a gente às vezes é novo. No meu caso, já chegou bem jovem. O bom que chegou jovem para mim, que eu tinha um tempo para poder correr atrás.
Mas é muito importante, assim, são informações básicas, essenciais, mas que mudam a qualidade, a percepção de vida da pessoa, do brasileiro em geral, assim, Uhum. é E isso. além desses 5 passos ali que tu passou da tua rotina matinal, que outras práticas tu tens hoje para contribuir com o teu bem-estar, tanto físico quanto mental? Não sei se tu faz meditação, emocional, enfim, até para equilibrar o lado empreendedorismo, né? Como tu falasse, também trabalho final de semana, então como tu equilibra aí na tua agenda isso? Olha, você sabe uma coisa que eu adoraria aprender a fazer meditação, ficar lá, mas eu não consigo. Não é pra mim meditação. Mas uma coisa que eu faço, que é uma forma de você meditar. Eu tenho um livro, um caderno que chama Cartas para Deus. Uhum. Este caderno, eu escrevo todas as minhas aflições, os meus medos, as minhas metas, os meus desejos, as minhas angústias. Esse foi um hábito tão poderoso para mim Legal. no último ano e me ajudou tanto a manter a minha sanidade, sabe? Então, assim, ali normalmente de manhã ainda, quando as crianças saem, eu tenho 10, 15 minutos que entre eu descer para academia e as crianças irem para a escola, que eu paro e eu escrevo e tem um minuto ali com Deus de falar: Deus, tá acontecendo isso, eu tô incomodada com isso, as vendas não foram boas, ou obrigado porque as vendas foram boas. O que mais que eu posso fazer? Aprendi a fazer perguntas amplas para o universo, sabe? Tipo assim, o Uhum. que é E mais? sabe que a escrita tem poder, né? Que tu põe ali Exatamente. de meta e coisa, vem um. Acontece, acontece. Acontece, vem um Quem amém mais que depois. eu posso conhecer, sabe? Eu aprendi a fazer perguntas amplas. Eu falava assim: Deus, eu preciso de um Abertas, né? Exato. Eu preciso de um gestor de tráfego. Quem você pode me apresentar? Daqui a pouco a pessoa entra em contato comigo. Porque assim, tem uma coisa, né, Carol, que a gente precisa entender. E eu acredito muito nisso. Nós não estamos só. Nós somos. Há entre a gente e um mundo aqui superior, um mundo invisível, um canal de conexão. E a gente tá tão com a mente tão tumultuada, com tanto barulho que a gente não consegue ouvir. Como é que eu ouço esse canal? Eu escrevo, eu escrevo, eu falo. Deus, eu preciso conhecer uma pessoa, uma influenciadora importante que vai fazer assim. Aí ele vai me mandar. Eu preciso saber. E manda, gente. Não, tu falando da influenciadora importante, até lembrei de uma coisa que, ó, para te dar uma ideia. Porque, tipo assim, né? Influenciador grande, importante, é coisa de marca grande que tem que pagar milhões pela publi, certo? E quando eu comecei o canal aqui e tal, eu comecei como um blog, na verdade, né? Porque como eu sou jornalista de formação, então lá em 2015 eu comecei escrevendo e tal, mas eu sempre gostei do vídeo. Enfim, aí o YouTube foi um caminho natural mais tarde, assim. E ali em 2020, 21, eu estava fazendo o meu MBA em marketing, e daí eu pensei, óbvio que eu já vou então estruturar um plano de negócios para o Finas, né? Para unir o útil ao agradável, né? Que era Marketing, Branding, Growth. E aí eu fui criando os meus produtos. Eu fiz até uma coleção de camiseta aqui, né? Com algumas frases, assim, Ah, tal, que eu gosto. E aí eu produzi elas fisicamente para aquele momento que eu estava fazendo o trabalho. E aí, foi nessa época que eu comecei a fazer as lives aqui também, né? Então, algumas eu mandei, tipo, pra pessoa, eu queria convidar pra live, eu mandava a camiseta pra pessoa, tal, né? Perguntava tamanho, o que que eu tinha ali, eu mandava. E aí, eu sempre fui muito fã, assim, de canal, uma das influenciadoras, assim, que eu gosto é a Natália Arcuri, né? Que também uhum. é jornalista e criou o canal de finanças ali, que tem todo aquele propósito, que ela não conseguiu fazer o programa na TV, enfim. Aí imagina se eu fosse pagar uma publi do Me Poupe. Não ia dar, né? Aí eu disse, quer saber? Eu vou mandar uma camiseta pra Natália com uma cartinha. Menina, um belo dia. Aí mandei, esqueci, pensei, né, ela vai receber e tal. Só que isso que é legal, né? Porque ela publica e usa as coisas que mandam pra ela. Daqui a pouco tá lá no Instagram marcado, assim. Natália Arcuri repostou. Aí ela, olha os recebidos, que lindos, não sei o quê. Aí mostrou a camiseta, a cartinha. Eu disse, gente, tipo.
Só que assim, ó, é desse poder de, que nem tu falasse, eu tenho aqui a minha programação, eu só escrevi, enviar camiseta Natália Arcuri, sem expectativa. E larguei para o universo. Entendeu? Mas, Exatamente. tipo assim, era uma meta e ela recebeu o que ia acontecer, é consequência. Mas quando ela publicou, eu disse, gente, eu só escrevi, mas assim, com uma certeza de mandar Porque camiseta você da Natália Arcuri, sentiu, como se fosse pra vizinha aqui, né? né? E É. foi. Então, É. funciona muito. É. Funciona muito. Olha, a WeShot nasceu por isso, né? O caderninho Uhum. já existia antes da WeShot. A WeShot nasceu assim, porque eu falei, fui muito clara. Eu falei, olha, eu estou procurando um negócio que eu possa ajudar as pessoas a partir da minha transformação, mas eu não sei o quê. E eu tô cansada de procurar. Tava procurando há 2 anos. Eu falei, então, Deus, se você achar que isso é pra mim, me mande a ideia. Em uma semana. Em uma semana a ideia veio. Então, assim, eu acho que essa é uma forma da gente diminuir a ansiedade e compreender e colocar o pé no chão e falar assim, calma, o mundo foi feito em 7 dias, tudo que já aconteceu está escrito. Eu tenho o hábito de fazer uma leitura da Bíblia diariamente, sabe? Isso me ajuda a dar calma, a dar tranquilidade, a me colocar na realidade e falar assim, calma, Manuela. Você é importante, mas você não é a única pessoa do universo. Tem muita coisa acontecendo. Mas é isso, eu acho que são os caminhos. Mas ó, o nosso tempo tá acabando, falta 4 minutinhos. Para 1 hora, mas como aqui acho que vai até 1 hora e meia, tem mais uns Ah, então minutinhos, fica tá. tranquila, a gente não vai ser derrubada. É. Mas eu É, adoro isso, assim, sabe? Eu acho que as pessoas poderiam adquirir esse hábito. Ele é transformador, ele é regenerador e ele ajuda muito a compreender que todos os males da humanidade já foram passados, né? Todos já foram passados. E que se a gente entende que para todas as coisas há um tempo, diminui a ansiedade. A nossa ansiedade, muitas vezes, é para viver o que o vizinho está vivendo, o que alguém da rede social está vivendo, né? O que a marca que está estourada no TikTok está vivendo. Mas isso é para você? Isso é o que vai mudar o seu contexto. E, claro, é muito fácil a gente falar aqui, mas exercitar isso diariamente é um caminho, né? É um uhum, desafio. E é o que eu me proponho todo dia, vou lá na meu cartinha. Tá? uhum. E falando assim dos momentos difíceis, né? Que claro, todo negócio tem seu desafio. O que que tu aprendeu, né? E além do caderninho aí que tu poderia compartilhar com as empreendedoras, né? De como superar assim, esses momentos. Não sei se nesse 1 ano tu já pensou em desistir por algum motivo, ou, né, bateu ali de frente com alguma coisa que nem tu falasse, às vezes também tem a síndrome da impostora, né? Ai, será que é para eu ser empresária mesmo? Né? Será que isso é para mim? Não vou voltar lá para, né, trabalhar para alguém? Qual que seria o teu Eu acho conselho? que desistir eu nunca pensei, porque eu sou muito resiliente. Eu sempre falo que Não é desistir não é uma opção. opção. Falo que desistir não é uma opção. Eu sou muito, tem uma característica, eu sou extremamente resiliente. Mas as dificuldades já foram muitas, assim, principalmente quando você tem uma jornada onde você é uma grande aprendiz dessa jornada, né? E o maior aprendizado é aprender a ter resiliência com você, né? Com as suas escolhas, o porquê você está escolhendo. E se quando você toma uma atitude, e essa atitude ela não é vencedora, ela não performou como você imaginava, de você olhar, eu sempre falo, chora 5 minutos, depois olha e fala assim, tá, o que eu fiz de errado? Normalmente, tá, Carol? Normalmente, a escolha, o que te levou a fazer errado é porque você não mexeu na sua zona de desconforto. Normalmente é por isso. Porque você deixou de fazer algo que para você é desconfortável. Então, por exemplo, para mim, como empreendedora, é desconfortável a escala do digital. É Uhum, desconfortável. É muito uhum, mais confortável estar no offline. Está em evento, está no varejo, está nas degustações, é muito mais confortável. uhum, Tudo, este lado meu de conforto
não me levará onde eu quero estar. Então, o que que eu tive que fazer? Eu falei assim, opa, sozinha eu não vou conseguir atingir onde eu quero. Então, eu preciso convidar alguém para mexer na minha zona de desconforto. E aí é que tá a sabedoria da gente como empreendedor entender onde está a sua fraqueza e você trazer alguém para estar cutucando a sua fraqueza na sua zona de desconforto. E aí foi o que eu fiz. Eu trouxe um estrategista de marketing com muita experiência para poder falar assim, não, peraí, vamos mexer aqui, nessa zona de desconforto. Só que isso Uhum. custa, né? Isso custa. Com certeza. É, Bom, como a gente comentou aí, a gente está chegando ao final, a gente passou aí um pouquinho, né, sobre todos os assuntos, empreendedorismo, saúde, claro que a gente ficaria aqui muito mais, a história da Manuela é muito boa e muito inspiradora, mas para a gente encerrar, eu queria que tu, claro, já deixasse o conselho aí do empreendedorismo, mas para as mulheres também que estão passando por questões de saúde ou pessoais, né? E às vezes a gente também sabe, mães acaba sendo mais desafiadora ainda, né? Ou às vezes até tem um sonho de empreender, mas acha que a maternidade vai atrapalhar, ou sabe, tem que abrir mão ali, que nem tu falasse, eu tinha que escolher entre a saúde, a família e trabalhar, né? Mas, assim, como que elas, digamos, podem realizar os sonhos e os objetivos, né? Mas não ter que se anular ou não ter que achar que uma coisa, por exemplo, se eu sou mãe, eu não posso empreender, sabe? Em detrimento de outra. Qual o teu sim. conselho ali para equilibrar os pratinhos nesse mundo tão doido hoje também? Eu acho que tudo passa muito pelo momento financeiro de cada pessoa, né? Tudo depende muito da realidade financeira de cada um. Mas uma coisa eu falo, assim, às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar três passos para frente. De nada adianta você estar vivendo uma rotina que essa rotina não está sendo sustentável, né? Um fato Carol, a vida é muito curta, apesar de e passa muito rápido. Muito curta e passa muito rápido. E nós não devemos fazer a mesma coisa a vida inteira. Tudo. Nós Concordo. precisamos de mudança para que a gente se mantenha viva, para que a gente se mantenha ativa, para que a gente se mantenha inspiradora, para que a gente seja uma pessoa magnética, sabe? Não adianta a gente viver numa rotina que tá enfadonha, que tá te levando pro buraco, que você olha para frente, projeta para frente e fala, cara, eu não vou chegar mais em lugar nenhum. Quando você olha para sua rotina e você fala, aonde eu quero estar e não vai me levar no lugar que eu gostaria de estar, é hora de mudar. Você tem que olhar para o seu futuro e falar assim: olhei para o meu futuro, gostei do que vi, é para lá que eu vou. Agora, se você não está gostando do que você está vendo, peraí, é hora da gente fazer uma mudança. Só que uma mudança ela precisa ser sustentável. Ela precisa ser uma mudança condizente com o sustentável. Tem um pilar que diz que é Deus, família e trabalho. A gente inverte isso e coloca o A gente estava falando sobre como, né, a Manuela deu conselho aqui tanto para as empreendedoras em termos de saúde. E aí eu perguntei para ela, porque, né, às vezes a pessoa é mãe, quer empreender, mas acha que vai ter que abrir mão da maternidade, né, ou desistir de um sonho, enfim, porque não vai dar conta, né? A gente tem muito a síndrome da impostora. Então, qual o conselho final aí para ela que conseguiu tirar o sonho do papel de empreender, né? Para as outras mulheres em qualquer área da vida também conseguirem aí alcançar suas metas e objetivos. como eu estava falando, né? Existe a pirâmide: Deus, família e trabalho. Se você inverte, e durante muitos anos eu investi, e Deus por fim.
empreender nessa configuração, vai te faltar força, vai te faltar fé, vai te faltar enxergar a luz no fim do túnel. Você vai aumentar o seu nível de ansiedade absurdamente, né? Porque empreender é um ato de fé. E o que é o ato de fé? É você enxergar e confiar em algo que ainda não existe, né? Isso é um ato de fé. Você não vê o que você está empreendendo, mas você crê que aquilo vai funcionar. E você fazer isso sem você ter alicerçado muito forte o seu espírito, a sua alma, de que vai dar certo, de que você está fazendo aquilo por um propósito maior, de fato, porque você acredita. E que as dificuldades que vão surgir na jornada são apenas dificuldades para te fortalecer, você enlouquece. Então, você tem que ter isso muito claro na sua cabeça, né? E um caminho para você ter essa clareza, eu sempre falo, chame Deus para ser seu conselheiro, a primeira coisa. Segundo, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, cuide de você, se sinta bem com você mesmo, com quem você é, né? Se sinta bem com o que você olha no espelho, se sinta bem com o seu corpo. O seu corpo é o templo do seu espírito, é o templo da sua alma. É ele que vai viabilizar os seus projetos darem certo. Um corpo sadio é uma mente sadia, né? Um corpo sadio é uma mente próspera, uma mente que impulsiona. É você se olhar no espelho com um corpo sadio e falar, cara, tô bem. Isso não é sobre estar magra ou sobre estar gorda, é sobre estar bem consigo mesmo. Isso a gente acontece quando a gente compreende que a nossa saúde, a nossa rotina, nós somos esse alicerce de tudo isso, né? A gente precisa ter ali Deus como um parâmetro, mas nós somos o alicerce desse negócio, dessa família. E se a gente está bem, tudo ao nosso redor vai desmoronar. Então, independente da sua jornada empreendedora, nunca se abandone. Nunca. Você decidiu empreender para ser CLT, não para você ser escrava do seu trabalho, mas que você tenha o quê? Tenha prosperidade, tenha uma vida, tenha liberdade, né? Para isso você decidiu empreender, muito provavelmente, porque você quer ter liberdade, porque você quer ter independência. Faça usufruto dessa liberdade, dessa independência. Eu acho que é um dos pontos. Então, aprenda a cuidar de você. E aí, siga lá os 5 passos que a gente falou. Acorde, raspa a língua, beba água, tome o shot da manhã para cuidar desse intestino, né? Faça uma atividade física e tome o shot da noite para você ter um bom sono de qualidade. E com isso, você vai conseguir mapear aí todo esse processo de autocuidado e vai ficar mais fácil, né, Carol? Vai ficar mais leve, vai ficar mais tranquilo, porque a vida a gente tem que ser leve, tem que ser fluida, tem que ser feliz. Não tem Com que esperar o dia certeza. da felicidade. O dia da felicidade não chega, filha. O dia da Verdade. felicidade é todo dia, entendeu? Não existe um dia de hoje eu vou ser super feliz. Não é, todo dia eu sou feliz com as minhas conquistas. E mesmo quando eu não sou, porque empreender é um ato de altos e baixos, e eu também É uma passo por montanha esses altos russa, e né? baixos. E eu falo, o dia de baixa é chato, fica baixo também, sabe? Hoje eu tô afim, ok, hoje eu não tô afim. Tô com vontade de chorar, então chora, sabe? Tô com vontade de. Tô com vontade de assistir filme. Hoje então assiste o raio do filme. Porque se você faz até o dia que você não tá afim de ficar bem, se você realmente fala, hoje eu não vou ficar fazendo nada, eu não tô afim, e você faz bem o não estar afim, você vai voltar no dia seguinte mais focada, mais dedicada. E a gente precisa do ócio também para poder ter essa mente criando e co-criando, né? Com certeza. Manuela, e para quem quiser saber mais do produto ou quiser entrar em contato contigo, aproveitei também para compartilhar teus canais, Quem onde quiser que saber encontra e mais, onde compra, né? O shot. quem quiser saber mais da WeShot, o nosso site é www.weshot.com.br. We é WESHOT, weshot.com.br. As redes sociais são weshot.oficial. O meu Instagram é Manoela com ela, Duran. E você encontra no nosso site, tem sempre campanhas de desconto. A gente está na Black agora, né? Vai começar a Black dia 15 para quem está no grupo VIP. A gente sempre tem um grupo onde ali a gente oferta sempre as melhores ofertas dos nossos clientes nesse grupo. Mas o site também vai estar na Black a partir da semana que vem. Então, assim, é o melhor momento de compra do ano.
E aproveitem para mudar a saúde de vocês com É, e um facilidade, ótimo sabor. momento para começar, para já entrar o ano novo na linha, né? Então, aí chega no fim do ano, eu sempre falo, chega no fim do ano, vai fazer lá o tim-tim com champanhe, né? Tim-tim, saúde, É, você pergunta todo mundo, saúde. Tá, tu fez o quê, filha? 365 dias do ano pra ter saúde. verdade. É isso. Bom, Manuela, Ai, obrigada. Prazer em conhecê-la. E, prazer foi gente, a meu. live, eu já salvei a primeira parte ali, agora eu vou salvar essa também e depois vocês conferem o vídeo completo no canal do YouTube. Muito Foi uma obrigada. delícia. Obrigada, Carol. Uma Um boa prazer noite enorme. aí. Obrigado pelo seu depoimento. Vamos tirar uma fotinha aqui Imagina. Tchau, rapidinho. tchau. Até mais. Tchau.